Olha, pontualmente 7 horas em São Miguel do Iguaçu, manhã de quinta-feira hoje, 25 de abril, estamos no outono brasileiro, a lua é cheia, temperatura na casa dos 21 graus centígrados. Bem-vindos ao Jornal no Campo com Adriano Ramos Cardoso, professor universitário, zootecnista e médico veterinário. Olha, o setor da piscicultura estima perdas entre 5% e 10% aqui na região oeste paranaense, região que representa 80% da produção do estado do Paraná. Estado do Paraná que é o maior produtor de tilápias no cenário nacional. Dados importantes, né, que a gente vai discutir hoje. O Adriano está aí, junto conosco, com uma ressalva, né? Eu aqui todo agasalhado, temperatura na casa dos 21 graus, com na garganta, e esse cara que nasceu lá no Rio Grande do Sul, tá aí de camiseta polo, divulgando a Agroquim. Clima bom, professor? Bom dia. Bom dia a todos. O ouvinte deve estar se perguntando, bom, um todo encasacado lá e outro não. Por quê? O cara dentro da sala com ar-condicionado no menos 15, se fosse ainda uns 24 graus, 26 graus, eu não concordava, mas frio desse jeito, então Te lembrou o Rio Grande do Sul? São condições que a gente forma no ambiente, né? Mas é que às vezes tu tá dentro de casa, tu sai, e esse é um grande problema, né? Tu não percebe, tá com o corpo ainda quente das cobertas, e aí tu acha que tá quente, o ambiente tá naquela temperatura, daqui a pouco começa a cair a temperatura corporal, e aí que começam as problemáticas, né? Baixar a resistência, entrar as gripes, ou apenas um resfriado, e assim vai. Início de outono, né? Início de outono, ainda então para junho, a partir de junho aí, 21 de junho, né? Começaremos o inverno brasileiro. E ainda temos com temperaturas amenas, né? E ainda com uma tendência agora de subir a temperatura nessa semana. Então isso é atípico, nós tivemos muito calor. Até uma coisa que nós conversávamos ontem em relação... veio as chuvas, né? Choveu, porém podia ter vindo ela 30 dias atrás, mas veio, pelo menos tá aí as chuvas. E teve regiões que choveu durante esse período que a gente fala, estava em seca. Tem períodos que choveu, porém as altas temperaturas, a massa de calor, o calor intenso é que acabou afetando a produtividade do milho, né? Então essa que foi o grande problema. Então teve lugares que choveu periodicamente, porém o calor extremo que acabou afetando a produtividade, que é a questão da nossa pauta de hoje, o calor extremo. Sem dúvida. A mortalidade de peixe em nossa região é essa condição. Então, bom dia a todos, bom dia, Jones. Fica então essa colocação, e existe alguns dados, né? Tem pesquisadores que falam que daqui 70 anos a nossa região, se continuar nessa condição, ela será uma região de extremo calor, sendo impraticável a produção agrícola. Olha bem só. Isso aí. Existem estudos, levantamentos, se continuar nessa condição de aumento de temperatura daqui a 70 anos, não é muita coisa. Eu não creio que vou estar daqui a 70 anos, né, para ver isso, mas nossos filhos, nossos netos aí vão sofrer com isso. Então tem estudos, né, estudos que apontam que daqui a 70 anos, continuar nesse aumento de temperatura, nessas condições, nossa região é uma região que será impraticável a produção primária. Verdade, agrícola, da piscicultura, do bovino, enfim. As altas temperaturas e a falta de chuvas entre os meses de janeiro e março causaram a morte de peixes em várias cidades do Paraná. Por concentrar mais de 80% dos piscicultores do estado, a nossa região registrou o maior número de casos, né? Com perdas aí, Adriano, que podem chegar de 5% a 10%, quer dizer, um grande prejuízo, né? Teve produtores que já contabilizam desde 2023 com mais de 20% de perdas, né?
Então, essa perda direta foi a condição de aumento de temperatura. Então, o peixe é um animal psilotérmico, né? A temperatura corporal está relacionada com o ambiente. Nós somos homeotérmicos, a gente tem uma temperatura e é aquela temperatura ali, 36,5. Então, pegar peixes, né, são de bacias, de lugares diferentes, são temperaturas e condições diferentes. Nós pegarmos a tilápia aí, que tem uma média de 28 e a água chegou a 35 graus, então uma mudança muito para a temperatura corporal. Choque muito forte, né? Então fica essa condição do conforto, da condição fisiológica, e vem a mortalidade. Então precisa de uma renovação de água e uma aeração muito bem feita. Uma renovação de água é a entrada de vertentes. A gente sabe que grande parte dos tanques não tem essa entrada de vertentes. E esse ano nós tivemos aí uma redução muito grande das vertentes, né? Em função dessa seca. Com isso teve essa condição de aumento de temperaturas, onde não pôde ser sido renovado e acabou vindo a óbito esses animais. E é um prejuízo. Quando você produz bovinos, se produz ovinos, se produz frangos e suínos, você está enxergando os animais ali. Você está vendo a mortalidade. O peixe, você começa a contabilizar a mortalidade, mas durante a noite e alguns momentos tem alguns predadores que acabam levando esse peixe e tu acaba não contabilizando na totalidade. Vem a surpresa quando você vai fazer a despesca, tirar os animais e contabiliza lá abaixo do seu potencial, da sua tonelagem por hectare, e até mesmo aí a contagem, né? São peixes que vão para pesca e pague, então a contagem de peixe bem abaixo. E aí começa todas aquelas perguntas, né? Do que morreu? Da onde estão esses peixes? Foram furtados? Morreram, a gente não viu quando era levino? Foram comidos e não se percebeu? E aí fica aquela grande dúvida. Bote-se os cálculos, né? Faça a economicidade e veja que houve um prejuízo. Esse prejuízo não foi somente no peixe, mas tivemos aí uma condição extrema na piscicultura. Além dessa mudança de temperatura, a questão de oxigenação. Oxigenação, muito a troca gasosa, mas também a alimentação desses tanques, aonde nós não temos o consumo alimentar por parte dos peixes, se depositando esses restos de detritos que são alimento, consumo pelas bactérias, produção aí de nitritos e nitrato, e acaba aí intoxicando os peixes. Mais um fator de mortalidade. Desenvolvimento de algas, mais um fator de utilização aí do oxigênio daquele local com baixa oxigenação, morte também. Ou se não é mortalidade, pare-se o animal de consumir alimento, pare de se desenvolver, prejuízo na certa, né? Conversão alimentar, ganho médio diário abaixo do esperado, prejuízo. Então prejuízo de todos os lados, né? Então tem que se estudar formas de amenizar essas problemáticas, entrar com equipamentos adequados, averiguar da onde se possa estar melhorando as estruturas e se precaver. Nunca esperar acontecer para poder estar mexendo nos tanques, né? Então não são todos os tanques, né? Mas tivemos essas problemáticas e com isso a perda, né, de recursos. Adriano, com relação à temperatura das águas, existe uma solução? A troca, se nós tivermos uma vazante boa que tem uma entrada de água, tem regiões, né, tem propriedades que tem uma vazão muito grande de entrada. São água de nascentes que tem uma força e consegue renovar, fazer essa troca. Mas isso numa constante daí? Numa constante, sem parar. E tem aquelas que durante o ano, né, ela varia muito da sua vazão, né? Pode chegar o verão para até quase que parar na sua totalidade, e isso aí vai prejudicar. Mas tem aquela que tem uma vazão com força, né? E às vezes nem é a vazão dali, tu pode estar puxando água de alguns extremos que tu consiga ainda abastecer teus tanques. Olha, as altas temperaturas e a falta de chuvas para nós na região também diminuíram essas vazantes, né, Adriano? Sem dúvida que sim, né? Ah, sem dúvida, né? Tem regiões que está sempre vertendo água, não se via essas condições, e isso aí é um problema sério.
E como foi também a falta de água para a produção de bovinos de corte, que os açudes secar tiveram que abrir piquete, deixar eles em outros locais, botar a caixa d'água, puxar, tudo é custo. Hoje tu contabilizar um produto que está desvalorizado no mercado. Ontem mesmo a gente fazendo o cálculo dos confinamentos e não fechando as contas, né? Dentro do confinamento, não fechando as contas. Tu imagina então na piscicultura que a gente não observa, que a gente não pode pesar os animais devidamente como deveria ser feito, analisar realmente o consumo, analisar o desempenho dos animais. A gente tem uma prévia, porque a gente tira alguns exemplares, faz a pesagem, faz a medição, tenta analisar pelo aquilo que foi colocado de peixe, em cima daquilo aí tu tira uma média, mas ela é uma média bem que não te dá um resultado preciso para aquele momento ali. Tu não sabe, né? Tu não enxerga os animais. É diferente. Então são esses cuidados que a gente tem que ter. Então o cuidado principalmente a nutrição, ver em quanto tempo o animal está consumindo o alimento colocado. Se esses peixes não estão sofrendo ataque de predadores, principalmente biguá, garças e bem-te-vi, né, que são dependendo da fase que está o animal. Se quando chove não tem algum lugar que saia esses peixes por uma vazão maior, se precisa a condição de aeradores, se a entrada de água ela tem uma recirculação de água dentro do teu tanque, ou seja, se o sistema monge de saída não está paralelamente com a entrada de água, mas ele tem que ser perpendicular ou que faça uma troca ali dentro. Se esse material ali dentro tem uma capacidade de leitura de estar turvo ou não estar turvo, que é a condição de desenvolvimento de micro-organismos ali dentro, ali um zooplâncton adequado, ou seja, não esteja em excesso, porque em excesso também consome oxigênio. Então são fatores assim que a gente acaba podendo controlar. Agora a temperatura do tanque somente com uma renovação, porque a temperatura é o extremo que nós temos na camada, ou seja, na massa de ar, né? Professor, o aerador não ajuda em nada na temperatura, só na oxigenação? Só na oxigenação. Na temperatura não, né? Na oxigenação sim. E aí tem aeradores de tudo que é tipo, né? Aeradores em forma de guarda-chuva, aeradores em forma de pá. Então cada um tem um sistema diferente, cada um ele consegue oxigenar uma quantidade de metros quadrados de água. Então às vezes a gente vamos comprar o mais barato, às vezes nem se informa qual que é o real motivo, né? Um tanque muito grande, um aerador que ele é infuncional. Então tem tudo isso, né? A gente tem que, dentro da piscicultura, tem aí as empresas adequadas, se entrega no Pesca e Pague ou entrega no frigorífico, tem que ter orientação técnica, tem que ter um técnico informando essas condições para que não tenha prejuízo. Quais são as principais espécies, né? Quando a gente vai começar a criar, para quem que a gente vai vender? Então, quais são as principais espécies, quais são as melhores rações? A gente sabe que no mercado tem ração e rações, né? Tem rações hoje que não se fala mais em vou dar ração para os meus peixes ganhar peso. Estou falando hoje de ração com conversão alimentar. Então, quanto que come da minha ração e quanto converte essa ração em tilápias e em filé de tilápia. Tem ração que ela é uma ração simples, cara, para te ter ali um peixezinho, um tanque só para brincar final de semana, que tu sabe que ele não tem desempenho, que é um misturão lá. Mas o cara que vai pro profissional, ele tem que entender que existe inúmeros tipos de rações no mercado, que é aquilo que ele precisa e aquilo que ele depende, né? Então daqui a pouco vai chegar lá na época da despesca e tem uma surpresa com o tamanho dos peixes. E essa condição de tratamento, quantas vezes por dia, em que momento do dia, que horas estão consumindo, são mais ativos agora no inverno, o peixe dá aquela parada de consumo, né? Então quando não mudar a temperatura, não cair a temperatura do tanque, ele vai estar consumindo ração. No momento que cair a temperatura drasticamente, que caia dentro do conforto dele, ele para de consumir. Ontem eu acompanhando, tem aquela tradicional pescaria do Lago Municipal de Cascavel. E ontem foi para melhor idade, né? Eles abriram lá apenas para melhor idade.
Teve uma senhora que pegou um tambaqui ou um pacu, agora não me recordo, acho que é um tambaqui de 8 quilos. Olha só. Bonito, imagina. Um lindo exemplar, ali, né? Ali achando que vai pegar 2, 3 lambari e pega um peixe de 8 quilos. Então é uma iniciativa da prefeitura, né? Uma iniciativa bacana, cultural, porque a pescaria está em todas as classes, todas as idades, né? Todas as famílias, verdade. Então é muito bacana e é bom, é uma maneira de você se distrair, uma maneira de se destressar, só que sempre pensando que a gente tem que entender que a piscicultura é uma carne de qualidade, de altíssima qualidade, e que aumentou muito o consumo no Brasil, aumentou muito. E esse aumento de consumo por parte dos brasileiros que incentivou a produção e aumento da criação, principalmente da tilápia na nossa região, por ser uma carne estritamente magra, uma carne muito magra mesmo. Então ela está nos nossos pratos no dia a dia, é um favorecimento e é uma proteína de altíssima qualidade, onde todos deveriam consumir no mínimo 3 vezes por semana. Olha, a dica para você hoje, culinária do Jornal no Campo: um arroz branco com feijão preto, um filé de tilápia e um purê de batatas. Combina, né? Com esta quinta-feira, sem dúvida que sim. Mas que mistura sem feijão preto. Arroz branco com feijão, filé, com purê. Você nunca comeu um prato assim, Adriano Ramos Cardoso? Eu nunca comi. Cara, então prove, por favor. É mais fácil fazer um purezinho com molho. Não, você tem que comer o filé de tilápia frito com arroz e feijão, que faz parte, né, desse dia a dia do brasileiro. Você pode incluir, inclusive, uma salada de rúcula, que também combina montes. Já começou a melhorar com o peixe. Não, só incluir um item aí. Uma hora eu te convido para essa refeição aí. Você pode ter certeza que você substituir a proteína do peixe pela proteína do boi, você está trocando o tradicional bife, né, pelo filé de tilápia, e é um acompanhamento maravilhoso. Adriano, e esses números com relação a tudo aquilo que a região oeste representa, né? 80% da produção paranaense, e é sabido que o Paraná é líder em produção, né, principalmente de tilápias. A principal empresa hoje é a Copacol. Ela tem uma meta, né, se tornar a maior produtora de tilápia da América Latina. E isso a nossa região favorece muito. Nós temos uma condição. Só em São Miguel do Iguaçu, uma vez a gente fez um levantamento, se eu não me engano, tinha 110 hectares de lâmina d'água parada. E agora não me lembro o ano que nós fizemos isso, e continuam parados ainda porque eu sei que não foram ativados. 110 hectares de terra, de área parada, olha quanto mais de peixe poderia produzir, né? Hoje nós com um frigorífico na nossa região, com o aumento da pesca, no Pesca e Pague, e os frigoríficos maiores vindo buscar, eu conheci frigoríficos que eles compravam em vários lugares, hoje eles estão estabelecendo metas e distância de compra, porque eles chegaram num patamar que eles cresceram muito, precisam do peixe, mas estão incentivando a sua volta. Então há sim uma condição de crescimento nessa produção, e essa produção o que vai trazer? Recurso. A área que tu tem ali, que tu pode trabalhar, que tu possa investir, que tu possa ter uma atividade a mais, por que não? Hoje você fala muito da diversificação de ganho das propriedades rurais. Esse é o motivo de procurar entender, só que tudo tem que ter o quê? Economicidade. Procurar primeiro um técnico, procurar a empresa, para quem vender, de que forma vender, quando que vai vender, aonde comprar os alivinos, quando que chega, que ração vai utilizar. Tudo isso, como qualquer outra processo que tu vai investir, tu tem que ter um levantamento de dados, tem que ter um trabalho para ser executado e analisar se vale a pena ou não. Professor, um ótimo final de semana para você, até terça-feira. Bom, hoje um dia bonito, amanheceu, né? Uma lua bonita, um dia agradável, então vamos aproveitar o máximo possível aí. Então vamos ver o que temos para o final de semana, analisar toda a parte agrícola, a parte da pecuária, né? Agora começamos a melhorar a produção de leite por causa das temperaturas, então está sendo feito silagem, produção de mandioca, a colheita do restante agora, quando vai começar o do milho, já pensar na soja, plantio do trigo. Olha o quanto que nós temos para os próximos dias. Olha, a colheita da mandioca é o tema para terça-feira.
no Jornal no Campo. Um abraço. Um abraço a todos, até terça-feira que vem. 7h20, ponto final nesta edição do Jornal no Campo. Bom dia. Você ouviu no Jornal da Manhã.